Olá, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque na segunda-feira a gente fez a nossa live de segunda, né? Dando continuidade às disciplinas espirituais. E a gente falou sobre meditação da palavra, né? Meditação bíblica. Porém, a live ficou salva, tá? No Instagram do Ferroce Dança, no canal lá no GVT, mas ela não ficou salva para mim, para que eu pudesse postar no YouTube, tá? Então eu vou fazer um vídeo resumindo, tá? É um resumo mesmo do que a gente conversou, né, na live de segunda sobre meditação. Se você tem interesse em ver completo tudo que a gente, né, tudo que foi falado, exemplos que foram dados, passagens bíblicas que foram lidas, aí teria que, né, acompanhar e assistir lá no Instagram. Aqui eu só vou deixar o resumo porque eu quero manter esse registro no YouTube das disciplinas espirituais, né? Então eu vou deixar um resumo aqui, tá bom? Então, a nossa segunda disciplina que nós estamos falando dessa série, né? A gente falou a primeira vez, a primeira live foi sobre devoção e a vida, né, de devoção. E falamos sobre a importância das disciplinas espirituais na vida do cristão. E a primeira disciplina foi estudo da palavra, né? E agora a gente tá falando da meditação, tá bom? A próxima provavelmente vai ser oração. Então, ó, definição de meditação. Ato ou efeito de meditar. Exercício espiritual para contemplação. É o mesmo que abstrair, esvaziar, né? Silêncio, tá? Esses são conceitos, assim, do dicionário, e é o conceito que muitas pessoas que têm a prática de meditação, como, creio, a yoga ou outras meditações esotéricas e orientais, entende que é um ato de se esvaziar completamente de tudo, tá? Essa verdade fica para nós também como meditação bíblica. Porém, a meditação bíblica, ela busca o esvaziar de si mesmo, vamos dizer assim, esvaziar totalmente para se encher da palavra de Deus, tá? Então, é um esvaziar a mente e encher a mente da verdade de Deus, tá? É refletir na palavra com uma atitude de obediência e transformação interior. Então, esse é o objetivo da gente meditar a palavra de Deus. Refletir, mastigar essa palavra, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas para poder encontrar a possibilidade de uma transformação em nós e obedecer o que a gente está lendo ali, tá? Então, ó, vou pôr mais alguns conceitos. É falar com a nossa alma sobre Deus. É ouvir o Espírito e sair pronta para obedecer. É encontrar uma quietude em Deus que gere contemplação na palavra que estou ouvindo, tá? É ouvir, refletir, né? É mastigar, ruminar. Quando você mastiga devagar, você absorve nutrientes e sabores. Então, esse é o objetivo de você meditar a palavra de Deus. Quando a gente estuda, faz um estudo através da hermenêutica, da exegese, a gente faz um estudo bíblico, a gente aprende, tá? E isso é extremamente importante para que a gente não saia por aí falando heresia. Então, tem que estudar a palavra de Deus. Porém, meditar é diferente. Meditar é transformar, tá? É eternizar aquela verdade, tá certo? Em Salmo 119, o 15 e o 97, o versículo 15 e 97, você vai ver ali a importância de estar meditando, tá? Eu não vou ficar lendo porque isso é um resumo. Os objetivos, né? O objetivo em si da meditação é um relacionamento. E aí é um relacionamento com o amor do Pai, com se parecer com o Filho e com ser guiado pelo Espírito. É uma relação com a Trindade, tá? Então, essa aí é um pouquinho da definição de meditação, tá? E por que, né, nós devemos meditar? Primeiramente, porque é uma orientação bíblica, né? Em Josué 1,
a gente vai ler isso. No Salmo 1 também a gente lê isso, tá? Em João 5, Jesus comenta ali sobre que tudo que ele vê o Pai fazendo, ele faz. Então, ele tem uma relação com o Pai, ele conhece o coração do Pai e ele obedece. Então, a meditação nos ajuda a viver essa verdade, tá? Porque é uma orientação bíblica e isso gera fruto, gera vida, porque ocupa o nosso pensamento. Outro motivo, tá? É para aprofundar-se e desfrutar do amor do Pai pela sua vida, pelas nossas vidas, né? É uma amizade com o Senhor, é encontrar o coração de Jesus, tá? Então, Deus, ele quis se relacionar com o homem desde o Sinai, foi o homem que não quis, né? O povo ali pediu para que fosse Moisés, e Moisés foi profundamente nessa relação. Ele tinha uma relação profunda com o Senhor, né? Ele ali pôde desfrutar, né, desse amor, e ele foi alguém que teve uma relação profunda. Então, a gente medita para se aprofundar, tá? É até é como se estivesse cavando, né, para achar a rocha, persistir nessa amizade, né? E um exemplo que eu dei, que foi um exemplo que eu ouvi da Val, do Jesus Cop, que se você tem um cão, né, um cachorro, esse cachorro, ele sabe que você, né, ele reconhece que você o ama por conta das coisas que você faz para ele, né? Você dá comida, você dá carinho, você leva a passear. Então, essas atitudes faz o cachorro ter a percepção de que ele é amado, que você gosta dele. Mas um cachorro, ele nunca vai saber a profundidade do seu amor. Se é pouco, se é muito, né? Ele não conhece essa profundidade. Por que ele não conhece essa profundidade? Porque ele não medita, né? Ele conhece os seus gestos. E aí, ela falou assim, né? Saber que Deus te ama pelo que ele fez ou faz, ou te dá, né? Ou até mesmo pelo que você ouve de Deus, seja pela palavra ou não, é muito raso. E que é através da meditação que a gente desfruta disso, desse amor. Por quê? Porque na meditação eu passo tempo ali naquela palavra, eu vou refletindo sobre aquilo, tem um exercício de contemplação, um exercício de quietude, né, de silêncio em mim, que vocês vão entender depois, assim, que tem como você pode meditar, né, na prática. Então, essas coisas levam você a uma profundidade com Deus, tá? Outro motivo, terceiro, por que meditar? Porque é como se fosse um antídoto para o mal, ou mesmo um remédio, né? Para o pecado, né? Então, ó, Jesus, ele foi para o deserto e ali ele ia para o deserto orar e meditar, tá? É como se, né, algo que viesse para ajudar nas doenças da alma que nós temos, né? Davi escreveu muitos salmos, né? E os salmos falam dessa questão da nossa alma, né? Então, é um antídoto, porque você se enche da verdade, tá? Se você estiver cheio de muitas coisas, você não vai dar espaço, né? Quando eu digo cheio de muitas coisas, é da palavra, né, mesmo, daquele momento de meditação. Se você se encher dessa verdade, você não vai dar espaço para coisas como carência específicas, não vai ter espaço para medo, para insegurança, para injúrias, porque você vai estar gerando satisfação, independente das dificuldades e das lutas, né? Então, você, né, nós precisamos nos encher e ocupar esse espaço, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tanto, né, no que a gente colocou, né, sobre a definição e o que é o meditar, como o porquê meditar, fica muito claro o quanto essa disciplina, ela é essencial, né? Ela não pode faltar na nossa vida. O estudo bíblico pode ser que alguns façam com mais profundidade que outros, se apliquem mais a isso porque gosta, embora o que eu deixei claro na live do estudo bíblico é assim, você precisa conhecer a Bíblia, porque se você não estudar, pegar uma passagem qualquer lá, ler, interpretar do seu jeito
e achar que é o Espírito que está falando com você, é daí que surgem as heresias, tá? Então, o Espírito vai nos conduzir em tudo, mas precisa estudar. E para estudar a palavra de Deus tem técnica, tem um caminho correto para fazer isso. Então, na live de estudo bíblico, isso ficou claro. Se você é pregador, se você ensina de alguma forma, você tem que estudar. Do contrário, você estuda só para você não estar interpretando de forma errada. Então, você tem que ter um pouco disso na sua vida, como uma disciplina. Agora, a meditação é a nossa segunda disciplina, gente, e ela é essencial. Se a gente é cristão, né? Se a gente é filho de Deus, está vivendo esse evangelho, a gente precisa meditar na palavra. E às vezes a gente se encontra com a Bíblia, sei lá, no culto, né? Ou uma vez ou outra. Então, é importante meditar. E meditar, você fica ali, tempo naquela passagem. Não é tempo, às vezes, de um dia. É tempo, eu li hoje e vou ficar meditando nessa mesma passagem por uma semana. Até eu entender o que, né, e aplicar aquilo na minha vida mesmo, a ponto de me transformar e gerar obediência, tá? Então, aqui vai algumas dicas práticas, tá? De como meditar. Assim, eu, né, na live do devocional, da vida de devoção, vamos colocar assim, a gente conversou e uma das coisas que ficou ali claro é a importância de você ter uma vida devocional, que é ter um tempo com Deus, todos os dias, né? Não é uma vez ou outra, é todos os dias. Isso é o ideal. Vida de devoção é o contexto total da coisa que a gente falou lá, enfim, eu não vou entrar nisso. Mas você precisa ter uma prática de estar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, enfim, né? E a meditação entra nesse contexto. Na hora que você está ali tendo seu tempo com Deus, você pode estar meditando na palavra. E você pode ficar por dias meditando na mesma palavra, tá? Mas na pior das hipóteses, né? Que você medite na palavra pelo menos uma vez por semana, para você ter algo para encher a tua mente e ficar ruminando, né? Pensando, refletindo, para você poder ter essas três coisas, né? Primeiro, porque é mandamento e isso gera vida e fruto, né? Depois, porque é para você se aprofundar, né, na vida e no amor de Deus por você. E depois, porque é um antídoto, é um remédio, né? E um remédio, assim, não vamos usar a palavra remédio, mas um antídoto, né? Que vem para te ajudar a encher o espaço que tá, né, vazio e você conseguir lidar melhor com carências, com inseguranças e tudo mais. Então, existe algo primordial, né? Aí a gente vê a importância de estar tendo essa disciplina como uma prática, tá? Então, agora aqui, de forma resumida e prática, né? Vamos falar como seria. Dicas, tá, gente? Cada um vai encontrar a sua maneira, mas coisas que são ideais, tá? Primeiro, você ter um lugar, um ambiente, um lugar que você se sinta confortável em fazer isso, que não te incomode a maneira que você está sentado, enfim, você tem que estar num lugar legal e, de preferência, se estipular horários, né? Eu vou orar, eu vou ter esse tempo sempre de manhã, de tal a tal hora, ou à noite antes de dormir, ou sei lá, né? Isso é importante, né? Pode dar errado? Pode acontecer imprevisto? Pode. De repente é legal você ter um segundo horário. Ai, não deu certo, tenho esse horário aqui que é meu, né? Vem aí pra me ajudar se acontecer algum imprevisto, porque a gente sabe que acontece. Mas é tentar aplicar sempre no mesmo horário. Uma das coisas que eu comentei foi que se a gente, né, por exemplo, define que vai fazer isso quarta-feira à noite, né? E, sei lá, vamos partir do ponto que nós não estamos nessa realidade de pandemia e tudo mais, né? Eu tô com a cachorra aqui, tá? Por isso que ela tá atrapalhando um pouquinho, que eu tô olhando. A gente tá, não, vamos imaginar que a gente não tá nesse momento de pandemia, né? E na quarta-feira é seu dia de meditar. Aí alguém, né, uma amiga, um amigo, sei lá, alguém convida para um cinema, convida para uma festa surpresa para alguém. A gente rapidamente cancela o nosso horário com Deus e vai naquele compromisso. E aí a gente vai aos poucos. Isso aconteceu uma vez ou outra, é uma coisa, mas quando isso, o horário e aquilo que a gente define de tempo com Deus vai sendo substituído por outras coisas, nós vamos encontrando aí, identificando as nossas prioridades, tá?
Mas enfim, é um lugar tranquilo, com um horário de preferência, tá? Um lugar onde você fique tranquilo, tranquila e tenha foco, atenção, tá? Leve água, leve qualquer, esteja com tudo que você quer, para você não ter que sair desse ambiente. E o principal e o mais difícil, com certeza para todo mundo, desliga o celular. Ah, mas a minha Bíblia é do celular, né? Deixa eu mostrar meu serzinho aqui para vocês, ó, ela tá aqui, ó, enchendo, querendo carinho. A minha Bíblia é no celular. Então, desliga o Wi-Fi, né? Desliga aquilo que vai te distrair, que se você vê uma mensagem, você vê uma postagem, você vê, vai te distrair, tá? Não vai morrer de ficar sem o celular, gente, tá? Treina até isso, porque é bom, tá? A gente hoje não desliga mais, né? A gente tá o tempo todo ligado no celular. Então, para quem conhece o John Piper, né? Ele diz o seguinte, que no dia final, a hora que a gente estiver diante de Deus, o celular, né? E as redes sociais vão nos condenar, no sentido, vão mostrar que não vai ter justificativa para a gente dizer para Deus que a gente não teve tempo, né? Então, o celular é um inimigo nessa hora, tá, gente? Mas enfim, é isso. Um ambiente tranquilo, silencioso, gostoso para você ficar ali um pouquinho conversando com teu Deus, tá? A segunda coisa é você começar orando, né? Então, assim, semana que vem a gente vai falar de oração e é interessante, né, você continuar acompanhando, porque a gente acha que a gente sabe tudo de oração e nos meus estudos foi uma das coisas que eu pude ver. Eu descobri tanta coisa sobre a oração, eu entendi certas coisas, né, que eu pensava ser assim, aí eu entendi que eu não estava pensando errado, teve coisas novas que eu falei, puxa, então é dessa forma, né? De tudo que eu tenho estudado, o que mais como que eu posso dizer, me surpreendeu, porque eu achei que eu não teria tanto o que aprender, foi estudar sobre oração e sobre jejum. A gente não entende muito dessas duas questões, não, né? Então, se você puder estar nas próximas que a gente vai falar disso, né? Mas, enfim, tá? Você tem que começar orando para que você acalme sua mente, tá? Então, uma maneira de você começar a sua meditação é orando. Você pode pôr uma música, um louvor, adora a Deus, daí ora. Ah, não sei o que eu vou orar, não tô muito bem hoje. Ora um salmo, pega o salmo e faz dele uma oração, tá? Mas você vai começar orando. E aí você vai ler a palavra, o seu terceiro ponto. O que eu vou ler? Sei lá, de repente pode até alguma passagem, alguma coisa vir no seu coração, vai lá e lê, né? Mas se não, escolhe. Ah, eu vou ler Filipenses, eu vou ler Colossenses 4, né? Vai lá e lê, né? Não precisa ser místico para isso, tá? Não precisa entrar em alfa e receber, não. Lê alguma coisa que você quer, tudo vai ser de proveito na palavra de Deus. Tudo, tá? Até cronologia. Deus, né? Deus pode falar, a gente pode meditar e encontrar algo ali para aprender, tá bom? Então você vai ler, só que você vai ler só a passagem que você escolheu, de forma como se fosse uma leitura normal, tá? E depois você vai ler novamente. E aí, o que acontece? Às vezes você escolheu um capítulo inteiro, só que algo vai te saltar mais ali, você vai falar, eu quero meditar sobre isso. Uma outra coisa que pode... Não, Sophie, não, agora não. Não, vai lá deitar, vai. Outra coisa que você pode decidir é estudar um livro, né? Meditar sobre um personagem no livro, por exemplo, o Abacuque. Vou pensar e refletir sobre ele, é um livro pequeno, e você vai fazer sua meditação aí 3, 4 dias, você vai lendo sobre ele, refletindo, tirando as palavras-chave, aquilo que mais te chama a atenção, e vai refletindo sobre isso. Uma pessoa, né, um personagem o qual eu já meditei e fiquei tempo na pessoa dele e que me impressiona em muitas coisas, e se pegar para meditar de novo vai tirar coisas novas e surpreendentes, né? Mas isso, né, na minha opinião, né, eu acho ele rico no sentido de nos ensinar muitas coisas, é José, né? Então você pode pegar um personagem também, um tema, você fala assim, eu tô precisando
tratar a questão da culpa, eu estou precisando tratar dentro de mim a questão de perdão. Então, busca uma concordância bíblica, uma chave bíblica, vai refletir sobre versículos que falam sobre isso, enfim, tá? Mas o terceiro ponto é o seguinte, você lê de uma forma normal, depois você vem lendo devagarzinho, né? E pega aquele pedaço, aquela essência daquilo que você vai realmente mastigar, tá? E aí você começa a comparar a sua vida com aquilo, como se fosse um espelho, né? Você conversa com a palavra, quem sou eu dentro desse contexto aqui que está sendo dito, disso aqui que está sendo orientado, desse exemplo que está sendo dado, como eu tô nesse lugar, né? Como eu me sinto, eu vivo essa questão, tá? Então, você vai conversar com a palavra. No quinto, você vai falar com Jesus sobre ela, né? Com o Espírito Santo, com o Pai. Você vai falar, olha, as minhas dificuldades, ou às vezes é algo que você vai ter que pedir perdão, né? Então, você vai ter um tempo ali com Deus sobre isso e vai orar novamente para encerrar esse momento seu. Só que ele não encerrou ainda. Você vai passar um tempo, vai aguardar um tempo em silêncio. E aí é onde muitos de nós erram, porque a gente termina, seja um tempo de oração ou qualquer outra coisa, e sai. Mas a gente precisa ficar em silêncio, em quietude, porque nessa hora alguma coisa, né, uma chave pode ligar ali, né, dar um... Ou você se desperta para algum detalhe, ou você vai ouvir algo da parte do Senhor, sim, naquele momento. E, né, eu costumo dizer assim, a gente precisa ouvir Deus mesmo, mas sempre alinhado à palavra, porque se não estiver alinhado à palavra, pode não ser a voz de Deus, tá? Essa é a maneira que a gente julga ou analisa se aquilo que nós estamos ouvindo vem do coração de Deus ou não. É sempre levando para a palavra. Deus sempre vai falar de acordo com a palavra e de acordo com o que ele sempre fez na história, né? Não vai inventar coisa nova, gente, porque foram 2000 anos, tá? Mais, né? A gente já passou 2000 anos de história, de vida, de estudo, de tudo que envolve a palavra de Deus. Então tá tudo ali, né? Ele vai falar ao nosso coração, mas vai estar sempre alinhado com a palavra dele, tá? Então a palavra, gente, é aquilo que hoje, né, nesse momento, ano de 2020, é uma das coisas que a gente mais precisa resgatar, porque nós estamos vivendo tempo em que as pessoas estão falando muita besteira, né? Eu, no finalzinho aqui, até vou ler uma passagem sobre isso, tá? De Timóteo, que é um conselho que Paulo dá a Timóteo para o fim mesmo, né? Então, a gente precisa estar alinhado com a palavra, tá? Então, você vai ficar em silêncio e deixar Deus falar com você, tá? Então, essa é uma maneira prática de você meditar. Outra maneira, não é outra maneira, você também pode meditar através da contemplação. Contemplação da natureza, contemplação de pessoas, no sentido não contemplação, adoração, mas assim de atitude. Nossa, né, fulano, tal pessoa, se reflete sobre aquilo que você viu, né, a pessoa fazendo, fala, puxa, né, algo que eu quero refletir mais na minha vida. Ou aquele momento que você tá ali, olha para uma árvore, olha para uma planta, coisas que o Senhor fez, e tem tantos salmos, né, e passagens bíblicas que falam sobre as obras da mão do Senhor. Então, são maneiras de meditarmos e adorarmos também, né? E nós nos tornamos muito cegos para o cotidiano, a gente não vê mais beleza nas coisas, né? Da natureza mesmo, a gente passa sempre assim muito despercebido pra gente, né? E a gente entra no comum, né? E aí a gente perde certas coisas. É interessante que meu cunhado, ele mora fora do país, né? E assim, já aconteceu da gente ir visitá-lo e ele também vem pra cá, né? E ele já veio, trouxe namorada dele de lá e assim, o europeu, ele vem pra cá, ele fica encantado porque ele tá sentado assim, sei lá, na mesa, ali no sei lá, numa varanda, em algum lugar, vem um pássaro, né? E a natureza tá sempre tão presente, né? E a pessoa contempla aquilo, ela fica admirada, esse contato que a gente, né, que aqui no Brasil a gente tem muito, né, aqui perto de casa,
passa tucano, o tucano vem para nas árvores, é a coisa mais linda de ver, né? E no inverso, a gente vai para lá, a gente fica encantado e contempla outro tipo de coisa, estruturas mesmo, construções, né? Lugares antigos, ruínas, você olha e fala, nossa, que legal, né? Porque não é comum, não é comum para nós. Então, hoje a gente faz com que aquilo que é tão bonito aqui perca, né? Cauteriza a nossa mente, né? A gente não consegue mais prestar atenção. Então, uma maneira de meditar também é prestar atenção nas obras do Senhor, tá? E também nós podemos meditar, e uma coisa importante, reconhecendo o nosso tempo, né? O que Deus está fazendo hoje nessa geração, né? O que o Senhor está realizando nesse tempo, né? Aquela coisa, né? Que é algo muito comum em John Wesley, por exemplo, era ter a Bíblia na mão e o jornal, né? Para saber mesmo como o mundo caminha. Então, qual o nosso tempo hoje? Tratando-se exatamente aqui, né? De agosto de 2020, nesse tempo de pandemia, um vírus que alcançou o mundo, o que ele fez, o que Deus está fazendo nesse momento. E refletir sobre isso, para ver onde você entra nisso tudo. Aonde você entra nisso tudo, né? De que forma inteligente, né? E eficiente você pode se envolver. Então, você tem que meditar sobre isso, né? Para aplicar sua força, aplicar seu empenho naquilo que é realmente, né? Então, aí são, né, 3 ideias, tá, gente? Aí, pessoal, a gente falou disso, lógico que foi mais detalhado. E eu encerrei compartilhando da palavra do semeador, né? Não vou ler aqui a passagem toda, eu vou deixar só para ler um versículo no final, mas a parábola, né? Ela vai falar ali da semente, né? Que é a palavra, né? Que vai cair em vários lugares. Então, qual foi a proposta? Por que eu falei da passagem, né, da parábola do semeador? Primeiro, que a meditação, ela tem essa função, né? Em qual terreno essa palavra que você está meditando vai cair, né? Essa é a primeira coisa, né? E, ao mesmo tempo, eu coloquei essa palavra para colocar isso diante de quem está ouvindo esse vídeo, ao começar por mim. Esse ensinamento sobre meditação, esse ensinamento sobre disciplinas espirituais, em que terreno vai cair? Tá? Então, a reflexão é o receber desse conhecimento e o outro é que quando você meditar, qual terreno você tem aqui dentro de você, tá? Então, vou falar de forma bem resumida, tá? Então, a semente, né, que caiu à beira do caminho, né? E vem as aves e comem. Na explicação, daí Jesus vai falar que vem, né? Que é a representação do mal mesmo, que vem e come, né? O que mostra esse cair à beira do caminho a ponto, né? De vir o mal e pegar essa semente. A indiferença. Você leu aquilo, você recebeu aquilo e você nem ligou. Tanto faz. Caiu aqui, tá aqui, né? Deixa pra lá, né? Então, você não se importa, é indiferente, né? Aí vem o maligno e arranca de você, tá? Outra coisa que pode também ter a ver com a beira do caminho é a sua mente agitada, a sua ansiedade, um monte de informação que você nem percebe que aquilo tá chegando até você como algo para te ajudar, para contribuir com o seu crescimento e com a sua vida. Então, você não se importa, mais uma vez, porque tá com a mente cheia e o mal vem e rouba, tá? A segunda, né? O segundo terreno, vamos dizer, essa segunda semente caiu no solo rochoso. E não tinha, né? Ela não conseguiu desenvolver raiz, tá? Aí a gente vai colocar de forma assim, é uma coisa emocional. Emocional em que sentido? Você recebeu aquela palavra, você recebeu esse ensinamento, ou aquilo que você está meditando, e você fala, nossa, que legal, super interessante, não sei o quê. Você tem uma alegria de estar ouvindo aquilo, né? Um sentimento, né? Mas não tem profundidade, você só ficou feliz, né? Aquilo não cria raiz. E qualquer coisa vem e derruba, né? Você fala assim, eu vou começar a aplicar isso. E a semana inteira acontece um monte de problema, você não faz. Por quê? Todas as outras coisas externas vêm
né? E derruba isso, por quê? Porque você não teve raiz, essa semente, ela não criou raiz para ela ficar firme quando as coisas externas e ruins e problemas e dificuldades vierem, tá? Terceira, caiu entre os espinhos e o espinho sufocou, né? Ela foi sufocada, essa semente, né? E aqui entra a questão da vida mundana mesmo, a vida terrena, carnal nossa, né? Tantas coisas nos envolvendo e são os espinhos que vão sufocando, né? É mais gostoso passar horas vendo série na Netflix, eu quero tal coisa e tal coisa, sempre coisas que tem a ver com o prazer em si mesmo, né? É a força do hedonismo que nós vivemos nesse tempo, né? Então, é o prazer em si mesmo, é o prazer no meu eu, ou até mesmo questões financeiras, são as coisas que nos consomem, que tira o nosso tempo daquilo que é importante. Eu me aplico a muitas coisas e perco o melhor, sabe? Marta, Maria, né? E Jesus fala para Maria, para Marta, quando Marta questiona, ó, ela escolheu o melhor, não vai ser tirado dela. Entendeu? Você tá aí se acabando em muitas coisas e tá perdendo o melhor, né? Então, realmente, é quando as coisas do mundo mesmo nos sufocam. E lembrando que essas coisas do mundo sempre estão associadas ao prazer em nós mesmos. E aí entra um parênteses, né? Cuidado, porque isso pode ser idolatria do seu próprio eu, tá? E a última é a que cai em terra boa, né? Ela é a que vai frutificar, porque a pessoa recebe, medita, compreende, né? E obedece. E então frutifica. Né? Então, que terreno, né, nós somos? Né? Em que terreno nós estamos? Né? Que o nosso coração está. Eu acho que existem momentos nas nossas vidas, sim. Vai ter momentos que vai cair em solo rochoso, ou no meio do caminho, mas a gente tem que estar atento, né? Para procurar cuidar de nós e da nossa vida espiritual para que seja sempre um terreno bom, né? Então, eu vou ler a passagem que eu falei para vocês, tá? É em 1 Timóteo 4, tá? Primeira Timóteo 4, aqui a passagem que eu marquei mesmo é de 12 a 16, 1 Timóteo 4, de 12 a 16, a ênfase tá no 15, mas eu vou ler um pouquinho mais aqui com vocês, tá? Para esse vídeo aqui eu vou ler um pouquinho mais do começo, porque eu acabei mencionando nesse vídeo sobre a questão do engano, né? Se a gente não estuda e não conhece a palavra de Deus, a gente pode estar sendo enganado aí, e muitas heresias surgem, né? Então, eu vou ler aqui uma instrução, né, que Timóteo recebe. Ora, Timóteo 1, tá? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos há alguns apostatados da fé, porque obedecem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia do que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência, que proíbe, aí ele vai falar de casamento, de algumas coisas da doutrina, o casamento exige abstinência de alimentos, tal, enfim. Deus criou para ser recebido em ações de graça, enfim, não vou ler tudo, tá? Que é o começo, então, onde nos últimos tempos muitos poderão se apostatar por ouvir espíritos, né, ouvir ensinamentos, né, de espíritos enganadores. Entendam como informação e ensino, né, errado. Vou para o 6. Vamos ver aqui. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade pode ser entendido como devoção, tá? Então, ó, exercita-se numa vida de devoção, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é
e da que há de ser. Fiel essa palavra e digna de aceitação. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos, sobremodo. Por enquanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, né? No Salvador de todos os homens. Aí ordena e ensina essas coisas. São conselhos que Paulo está dando aí para Timóteo. Agora vai aonde eu encerrei mesmo a nossa live. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, exortação e ensino. Não te faças negligente para o dom que recebestes, né? Então, o que ele está falando? Em algumas versões, ele vai falar aqui, ó, aplica-te a leitura, né? A exortação e ensino. Isso mesmo, não, tá certo, desculpa, gente. Ao dom que recebeu, vai no 15, eu não li o 15, desculpa. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, ó, medita nessas coisas. Que coisas? Tudo que ele explicou antes, né? E entre elas, a leitura, a exortação e ao ensino, tá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Né? Então veja que é uma orientação muito importante e ele fala, né? E também Josué 1, né? Eu acho que vale a pena a meditação, porque fala ali Deus instrui, olha, medita na minha lei, dia e noite. A versão se coloca dia e noite, todo dia. Então, na verdade, é assim, é dia e noite o dia todo, entendeu? Todos os dias até eu voltar. Medita na minha palavra, né? Aprende sobre o que eu tô falando ali, o que eu tô ensinando ali, né? Então, gente, o que eu queria, né? Não é por conta desse vídeo, mas é o resumo, né? Por conta da live que nós fizemos, é deixar aqui, né? Esse compartilhar da importância dessa disciplina, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo agora, tiver pergunta, tiver dúvida, quiser fazer algumas perguntas específicas, você pode fazer pelo direct ali no Instagram, aquilo que você quiser. Se quiser dar sugestão de temas para a gente fazer futuras lives, fica à vontade, tá? Nós daremos continuidade às disciplinas, vamos falar de oração, vamos falar de adoração, vamos falar de jejum, vamos falar de solitude, tá? E acho que é isso. Não sei se vai ter mais alguma outra, tá? Se eu vou juntar alguma com outra. Normalmente elas têm dado pano pra manga, né? Tem sido ocupado uma live toda mesmo pelo assunto, né? Vamos ver aí. Mas seriam essas, tá? Que a gente vem aí pela frente. Se essa é a primeira que você tá vendo, assiste a do estudo, mas a do estudo é longa, tá? São 2 vídeos no YouTube, mas também tá lá no IGVT. E é isso, tá, gente? Espero que o pessoal que tá vendo e ouvindo esteja gostando, aprendendo, tá? E a gente tá junto aí nesse tempo de crescimento aí do corpo de Cristo, tá? O motivo de eu ter optado por falar desse assunto é porque muita gente tá falando desse assunto, muita gente tá ensinando sobre isso, né? E o meu foco aqui é muito mais o pessoal de Piracicaba, né? Embora tenham outras pessoas que seguem, né? O Ferroce, mas é uma forma de contribuir aí com os grupos de dança e outros ministérios, né? De arte e tal, que queiram tá tendo esse ensinamento e também passando para frente, tá? Deus abençoe vocês. Até segunda-feira.